Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia e falar sobre talvez o grande questionamento que o torcedor do Atlético ele tem nesse momento de mercado, de janela de transferências e tudo mais. E acho que é um questionamento justo, tá? Antes de qualquer coisa, eu acho que é um questionamento justo, acho que é um questionamento que faz sentido e acho que é um questionamento que precisa ser respondido. Eu acho que é até uma crítica à imprensa e eu me incluo nesse sentido de imprensa. Um questionamento que eu acho que tem muito a ver com o fato de a gente não ter informações tão claras, o que no final das contas transforma esse questionamento num questionamento ainda maior. Que é, aonde está o dinheiro do Atlético? E eu entendo o torcedor quando vê Rômulo, Emerson, Canóbio, Coelho, Esquivel, mas quem? Pô, tantos nomes sendo negociados, Eric, Christian, e não vê a proporcionalidade, ou muito ao contrário disso, vê uma desproporcionalidade muito grande da arrecadação do Atlético, principalmente em negociação de jogadores, em relação ao que é investido dentro do clube. Em relação ao que é investido para o Atlético ter um time que não seja rebaixado. Porque eu acho que a última temporada foi ainda mais simbólico para isso, né? Você tem uma janela que você não tem investimento nenhum. Você tem uma janela que, pô, fica aquela expectativa. A gente vai melhorar o time, e melhorando o time a gente pode até ter um sonho maior com as Copas. E a falta de qualquer contratação minimamente mais relevante do que Marcos Vitor e Bruno Prachedes faz o Atlético entrar numa espiral negativa tanto nas Copas quanto no Campeonato Brasileiro, que coloca a gente nesse local. Então o que a gente vai trazer aqui não é uma tentativa de defender a diretoria. Eu acho que a diretoria ela tá indubitavelmente errada. Eu acho que a diretoria é inquestionável que faz economias burras de maneira desnecessária. Isso eu sempre vou me posicionar até eu entender que o Atlético tem um time compatível à sua capacidade financeira e à entrega técnica que esse time tem. Ah, Thiago, mas você sempre fala que ano passado foi o ano de maior investimento da história do clube. Foi. Ano passado foi o ano que a gente investiu mais em um treinador, 800 mil pro Cuca, teve nossa maior folha salarial da história, teve mais investimento em contratações. Só que o grande ponto é, isso não pode ser só isso. Precisa ser acompanhado de projeto esportivo. Mas a gente não tem a intenção aqui também de ficar na questão do ovo e da galinha, né? Ah, falta, porra, projeto esportivo para o investimento dar certo ou falta investimento para o projeto esportivo dar certo? Hoje no Atlético dá para dizer categoricamente, faltam os dois. Mas como o questionamento maior é aonde está o dinheiro do Atlético, eu tive acesso a uma conversa de Mário Celso Petralha, que dá uma esclarecida boa nesse sentido, e a gente vai fazer uma espécie de react em relação ao que eu tive acesso do Petralha. Eu fiquei pensando muito como eu vou mostrar isso pra vocês, mas eu não sei se a pessoa que me mandou a conversa se sentiria muito à vontade de eu botar a conversa em loco, porra, a imagem da conversa, né? Então, conversando com essa pessoa, ela falou que eu poderia comentar, então a gente vai comentar, mas vai tentar trazer um panorama total, beleza? Essa pessoa em si, essa fonte querida, ela chega até mim e me manda um trecho de uma conversa dela via WhatsApp com o Mário Celso Petralha, que ela chega e fala o seguinte: boa tarde, doutor Mário. Estamos chegando a 200 milhões de vendas só nessa janela, menos de 10 milhões gastos em transferências de atletas. Primeiro questionamento é esse, que eu acho que é o questionamento de grande parte da torcida. Não estamos ameaçando seriamente nossa volta à Série A e volta de receitas mais altas com isso? Qual a finalidade de tanta austeridade ameaçando o desportivo? Deveríamos montar um time para sofrer o mínimo possível. O Coritiba é a prova que, se não investir, podemos mofar na Série B. Primeiro de tudo, acho que existe um pessimismo muito grande. Acho que o Atlético ainda está muito bem cotado para subir. Mas foram esses os questionamentos. Eu acho que, mesmo sem investir de maneira significativa, o Atlético ele acumula boas movimentações e eu acho que até agora o time é bem coerente. Mas acho que é um receio que faz sentido, porque claramente o Atlético ainda precisa de reforços. E acho que você chegar pro Petralha
e deixar claro que isso é uma visão geral, que o Petralha precisa saber que a gente ainda precisa de reforços, e talvez ele até saiba, eu acho que é o mais importante desse questionamento total. Aí ele chegou aqui, Mário Celso Petralha, e respondeu o seguinte: meu caro, de onde você tirou essa cifra, dos 200 milhões? Ninguém compra 100% dos direitos econômicos. Primeiro ponto. O que compramos foi 50%, 60%. Então, no final das contas, ele está falando negociações como de Canóbio, de Coelho, de Eric, de Rômulo, enfim, várias dessas negociações. Ah, porra, o Canóbio foi 6 milhões de euros. Tem parte do Penharol, tem parte do empresário, tem parte do Canóbio, entendeu? É mais ou menos isso que o Petralha traz, e acho que é um ponto, de alguma maneira, esclarecedor. O que compramos foi 50% a 60%. Além dos pagamentos, tem vencimentos em 3 anos, algo que a gente bate muito na tecla em relação ao fato do Atlético receber parcelas. Por exemplo, esse ano o Atlético ainda recebe dinheiro do Léo Pereira. Esse ano o Atlético vai receber dinheiro de Vitor Roque. Esse ano o Atlético vai receber dinheiro de Bento. Então, quando o Atlético negocia o jogador, o Petralha está falando, não é um Pix que resulta na negociação. Mas acho que existe um questionamento muito claro do torcedor, e nesse momento eu não consigo nem responder, que é o fato do Atlético vender parcelado, mas o Atlético de alguma maneira também compra parcelado. Então não seria proporcional? Acho que é um questionamento interessante para a diretoria do clube. Essa é a primeira parte da conversa e vamos lá. Em transações diferentes, alguns clubes brasileiros já divulgam essa informação para o seu torcedor. Tá cobrando aqui um pouco mais de transparência por parte do clube. E sim, a receita vem parcelada, mas as vendas de Vitor Roque, Bento, esse é o torcedor falando, né? Mas as vendas de Vitor Roque, Bento, Alex Santana, Vitor Bueno, Kelvin, entre outros, também deveriam ser receitas e por essa lógica nossas compras não seriam à vista. Também seriam parceladas. Minha mensagem não vem de um ponto de vista de crítica, mas sim de um ponto de preocupação com não conseguirmos o acesso em 2025. Seria muito danoso para o clube e para a SAF. Tenho receio de não termos material humano para conseguir o acesso com tranquilidade. Bem pessimista. Acho que o acesso nesse momento não se encontra ameaçado. E outro, o Atlético ainda não fugiu do mercado. Olha, novamente, o orçamento dos times da segunda divisão são muito menores do que o dos times da primeira. Isso aí é de conhecimento, o que transforma a decisão do Atlético de não investir na temporada passada, talvez a decisão mais burra de todos os tempos do clube. Talvez os reforços da temporada passada expliquem o fato do Atlético ter perdido 50% da sua receita. O Atlético ter perdido valores extremamente consideráveis. Estamos atentos, vamos subir. Essa frase é muito importante. Petralha garante, vamos subir. Não aqueçam, deve ser esqueçam, né? Não esqueça que estamos pagando o financiamento da Arena. Com este ano, em julho, já temos os valores separados. Desembolsamos mais de 185 milhões de reais. Vocês só veem o que entra, parece que não temos saída. A gente sempre tentou ser muito coerente nesse sentido aqui no canal, de tentar explicar para o torcedor que não é... que o Atlético não é um time que nada em dinheiro. Que o Atlético não é um time que voa em dinheiro. Nessa conversa, eu acho que tem alguns esclarecimentos. Demora para pagar algumas questões, ou para receber algumas questões de jogadores já negociados. A questão do Atlético não ter o 100% do jogador. A questão de mais uma parcela do financiamento da Arena da Baixada. Dizendo isso, tudo, o que eu mais fico impressionado nessa história toda é que a conta ainda não fecha. Que a diretoria do Atlético, volto a dizer, ainda economiza de forma demasiada. Quando esse vídeo estiver saindo, a gente vai ter informação que o Atlético não quis pagar, por exemplo, o que o Eduardo Duran e o Matheus Friso pediram. O Atlético ainda precisa de reforços. O Atlético ainda precisa trazer nomes para trazer mais a confiança do torcedor. Eu acho que esse torcedor está demasiadamente pessimista. Esse torcedor está demasiadamente, vislumbrando mundo muito negativo. Mas eu acho que a gente precisa passar segurança pro torcedor. Então, assim, aonde está o dinheiro?
Eu não posso responder cada centavo. Mas eu tento explicar para vocês, com as palavras de Mário Celso Petralha, mais ou menos que o Atlético não nada em dinheiro. Mas isso não justifica a gente ter se movimentado tão pouco até agora. Ou não se movimentar de maneira mais considerável. 2024 precisa virar aprendizado. 2024 não pode ser esquecido de jeito nenhum. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.